Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Claramente. Estamos começando aqui mais um episódio muito especial. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado com esse dia de hoje aqui, com esse episódio maravilhoso. Temos uma convidada especial, mas antes vamos falar aqui o propósito desse podcast maravilhoso. Citando o versículo que nós tanto amamos, que a Gabi ama demais também. E ela já memorizou a nova versão. Se falar, vai me dar um branco de novo, hein? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz que clareia os meus caminhos. Esse podcast tem esse propósito de trazer clareza para você, né, através da palavra de Deus, os testemunhos que o Senhor coloca aqui. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia impactante para você também. Então, como vocês já sabem, sou a Renata. Temos aqui a nossa querida, maravilhosa Gabi. Uhul, maravilhosa, hein? Muito bom estar com vocês. E nós vamos, então, já apresentar a nossa convidada especial. Então, eu vou passar para ela se apresentar para vocês, se conhecerem. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito o seu coração, através da história, da vida e de tudo que ela tem para passar para nós. Então, Liliane... É isso? Isso, boa tarde. Nós conhecemos famosos como Lili. Eu sou a pastora Liliane, líder do Arena Ágape. Sou da Augusta há muito tempo, que eu me entendo de cristã, eu já sou da Augusta. Você se converteu na Augusta? Me converti na Augusta. Ai, que legal, bacana. Na transição do Bispo Lucas pro Bispo Hugo. Foi muito legal. Que ano foi que você converteu? 2008. 2008. Fica perguntando muito, não, que mente de graça, deve datas. Ô, gente, é verdade. Ontem eu falei, gente, que é isso? Eu peguei o ovo, eu tava colocando na frigideira. Aí eu peguei um ovo e abri na bacia de ovos. Aí eu abri e falei, meu Deus, o que é isso? Que nível é esse, né? Não, a mente some, você não sabe nem seu nome. E eu tô me sentindo muito honrada por estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. Amém. Muito bom. Antes, só para situar para o pessoal, então a gente fala um pouquinho só para o pessoal conhecer a sua história. Você se converteu, então, em 2008. Como é que foi sua experiência com Deus, assim? Eu já estava frequentando uma célula. Na verdade, eu fui apaixonada, fui ganhando em uma célula. Ah, que bacana. E aí eu decidi ir por revisão, só que naquela época não tinha revisão a cada 2 meses. Tinha uma revisão a cada 6 meses, eu acredito. E aí eu tava muito, muito sedenta de Deus, e eu falei assim, eu vou nessa revisão, mas antes eu preciso passar em algum lugar e me batizar. Entrei numa igreja, se eu não me engano, não lembro qual, e eu falei, eu posso me batizar? Uma semana antes de ir pra revisão, por que não espera, né? E aí eu fiz um curso lá, alguém me batizou, batizei, fui pra revisão super animada, empolgada. Outra igreja, porque eu queria ser batizada, eu tava desesperada. Por Deus, aconteceu alguma coisa, você não. O que me impede, né? Eu queria já. Melhor ser batizada logo, vai que, né? Vai que. E aí eu lembro que quando a gente chegou lá na sexta-feira, a gente tomava uma sopa, assistia um filme e ia dormir. Eu lembro que quando eu cheguei na sexta, eu já fui batizada no Espírito Santo. Olha, e aí eu fiquei os 2 dias e meio muito cheia da presença, ouvindo a voz de Deus, muito intensa. Foi os melhores dias da minha vida. Eu nunca esqueço isso. Olha, que forte. Muito bom. Você não é de São Paulo? Não, eu sou de Salvador. Bahia. O sotaque. Também sou baiana. É? Sou de Ilhéus. Coisa que poucas pessoas sabem, que a Gabi... Eu sempre, toda vez que eu falo, todo mundo fala, baiana. Ué, mas você não é mineira? Isso que eu ia falar, eu jurava que eu era mineira. Porque eu, na verdade, eu nasci na Bahia somente. Porque minha avó era de lá, minha mãe foi pra lá, só isso. Mas amo Bahia. Eu também. É muito bom, né? É muito gostoso. Mas você tem tempo também que mora aqui em São Paulo? Já tenho mais de 20 anos que moro aqui. E a sua trajetória, né? Eu acho que as pessoas ficam curiosas para saber. Para quem não sabe, a pastora Lili é a pastora, hoje é a Arena Ágape, que é a equipe Ágape, que eu tava até comentando com ela que foi uma equipe que sempre marcou muito. Em todos os eventos que a gente ia, conferência, a gente sempre via a equipe Ágape junta ali, uma equipe apaixonada. E nós sabemos que existe um processo da conversão até você se tornar líder ou querer ser líder, querer liderar pessoas. Como que foi esse processo? Você já quis ser líder logo de cara? Já quis ter célula logo de cara? Como foi esse processo até chegar a ter a sua primeira equipe?
Como que você viveu esse processo? Eu sempre falo com meus discípulos que eu sempre me achei líder, mesmo não sendo cristã. Eu era líder na comunidade, eu tinha umas amigas que usavam drogas, faziam coisas erradas, eu nunca fiz isso na vida, mas as minhas amigas iam pro Vale do Anhangabaú. Naquela época era muito comum os adolescentes cheirar cola. E aí as minhas amigas iam pro Vale do Anhangabaú cheirar cola e eu ia com elas. Mas porque eu tinha medo delas serem abusadas. Olha. E aí, depois que elas usavam, eu levava elas para casa e não deixava ninguém se aproximar. E aí, isso foi me despertando. Eu falei, não, eu acho que eu estou no lugar errado. E eu posso fazer muito mais, eu posso fazer a diferença, mas eu estou no lugar errado. Então, por quê? Porque eu já tinha a sementinha do evangelho, né? Minha avó era aquelas assembleanas de coque, que cuidava de um orfanato, que na época existia orfanato, que fazia missões no orfanato, e quando eu era criança ela me levava. Então, eu já tinha a sementinha do evangelho. Mas aí eu falei, não, eu preciso tomar um rumo. E aí eu falei, eu quero uma igreja. E aí eu lembro que no prédio que eu morava existia uma célula. E aí tava eu e minha irmã indo para uma balada e chegou o Mendonça. E ele era líder da célula e ele falou assim, olha, eu tenho uma célula aqui no prédio, vocês não querem ir? Só que, pra mim, pra minha irmã, ele tava paquerando a gente. Eu falei, nossa, que estranho, o rapaz nem conhece, já chama a gente pra ir pra casa dele. Eu achei que ele tava paquerando. Aí passou uma semana, a noiva dele entrou no elevador e tava eu e minha irmã. E ela convidou a gente pra essa mesma célula. Aí foi que eu e minha irmã falou, não tinha nada de paquera, existe isso mesmo. E aí eu fui nessa célula. Chegando nessa célula, eu me apaixonei, eu fiquei. Que legal. E aí as coisas mudaram. Você já tinha, então, a semente plantada e existia ali, né? Aquela sede, aquela vontade, né? De fazer algo mais, né? E por Deus, né? Você vê que tinha uma sede por Deus ali. Então, houve a semente. A gente sempre vê a importância dos nossos pais, avós, pessoas que semearam lá atrás pela nossa vida, Exatamente. né? Que eu sou muito, muito, muito grata à minha mãe. Minha mãe, ela converteu depois que eu já era adolescente. E ela converteu fervorosamente. Depois eu converti um pouquinho, depois fui pro mundo, mas eu sei que o fruto do que eu sou hoje, eu devo muita semente, né, da minha mãe lá atrás. E que bom que a sua avó plantou essa semente. Plantou essa semente. Né? Às vezes as mães ficam preocupadas lá na igreja, porque elas falam, meus filhos, eu tô aqui na igreja, mas meus filhos não estão, meus filhos estão no mundo, estão fazendo coisas erradas. Aí eu falo, sua oração é tão forte, tão poderosa. Antes de eu chegar aqui, já tinha alguém orando por mim, que eu nem imagino quantas orações minha avó orou por mim, declarou que eu seria algo. Eu nem imagino. Então, teve uma oração que Deus ouviu dela, para nós estarmos aqui, né? Assim como Deus ouviu a oração da sua mãe. Então, confia. Isso. Tem a fase da adolescência que é muito abençoada. Abençoada. É muito abençoada. Mas Deus guarda. É verdade. Gente, oração não tem prazo de validade, né? Deus agora, a Bispa Gisela, ela falou uma coisa que ficou marcada. Uma oração feita não pode ser desfeita. Então, foi isso mesmo. Foi mesmo. Lili, você tem um trabalho lindo com mulheres. Que a gente estava conversando aqui, a gente ficou tirando várias dúvidas, né? Perguntando, falando. A gente não queria nem começar o podcast, que a gente ficava aqui perguntando. Que é muito legal, muito especial. Mas eu queria saber, assim, quando começou isso? Por que disso, assim? Foi algo seu? Foi algo que Deus fez em você primeiro? Né? Onde surgiu? Conta um pouquinho pra gente, assim, essa ideia de trabalhar com mulheres. Por quê? Eu tenho 10 anos na área da criança e do adolescente e eu atendo muito famílias. Teve uma época que eu precisei sair para acalmar a mente, porque é muito difícil essa área. E agora, se Deus quiser, eu vou retornar de novo. Mas eu comecei a atender muito as famílias e normalmente quem vai muito no conselho são as mães com os filhos. É muito difícil você ver um pai indo no conselho com uma criança. Quando o conselho notifica uma família para ir lá, por mais até que o pai e a mãe estejam juntos, normalmente quem vai é a mãe. O pai nunca tem tempo, o pai é isso, o pai é aquilo, então a mãe toma a frente, né? A mãe é uma leoa, né? Eu acho, com os filhos. Acho que a mãe fica, não sei, desesperada em proteger, em guardar, em pedir ajuda. E aí, quando as mães começaram a ir, a ser atendidas, que a gente ouvia as histórias, porque lá no conselho tem trabalho psicológico, você pode direcionar a família para passar no psicólogo. E eu vi o quanto que as mães estavam derrubadas psicologicamente, o quanto que elas precisavam de uma ajuda, o quanto que elas estavam sem identidades, o quanto que elas se auto-sabotavam de uma maneira assim,
que você olhava e falava, mulher, reage. E por mais que você falasse algo, ela não saía daquela autossabotagem, né? Porque tem a diferença da sabotagem e da autossabotagem. A sabotagem é quando alguém coloca a perna para você cair. A autossabotagem é quando você mesmo coloca. Ou quando você mesmo se joga, se derruba, né? E a maioria, a gente estava conversando antes, a maioria 80% é autossabotagem. A mulher se autossabota por uma palavra maldita, algo que derrubou. Por isso, o cuidado com as palavras é tão importante, porque as mulheres, elas parecem uma esponjinha, né? Vai chupando todas aquelas palavras. E aí eu via quanto que essas mulheres precisavam de uma ajuda. Mas não era uma ajuda assistencial, não era uma ajuda... eu vou olhar, você está precisando de comida, você está precisando de bolsa, você está precisando disso, daquilo. Não era essa ajuda, era uma ajuda na alma. E eu saía do conselho pensando muito nessas mulheres, muito. Aí eu falava, não, hoje foi um caso mais atípico, não vai acontecer nada de diferente. E aí no outro dia chegava casos piores e a gente tentava resgatar a identidade, mas não dava tempo, porque os atendimentos são muito rápidos. Você precisa fazer encaminhamentos para onde as mulheres precisam, para o CRAS, que às vezes é problema com droga com os filhos, às vezes é problema com pedofilia, e você tem que fazer boletim, mandar para os hospitais, fazer N coisas para ela ser atendida. Então, acaba que você perde um pouco o contato. Mas aí eu ia para casa pensando nessas mulheres. Até que um dia, Deus falou muito comigo naquele versículo, Provérbios 31, 25. A força e a honra são o seu vestido, e se alegrará no dia futuro. Eu falei, essas mulheres precisam de força e de honra. É isso. E aí eu fiquei um tempo sem mexer com isso. E aí Deus cobrava muito, falava muito no meu coração. E aí? E aí? Até que um dia eu senti esse desejo, essa vontade, por eu ter visto um testemunho de uma mulher que ela apanhava muito do marido, muito. E a mãe dela era uma mãe bem tradicional, bem religiosa. E ela falava, não, você não pode separar, você tem que continuar, porque isso é de Deus, você tem que continuar. E ela apanhava de uma maneira que ela ficava derrubada. Nossa. E ela ficava muito, muito destruída. E até um dia ela criou forças e fugiu para o Rio de Janeiro. E aí a história dela se parecia com a história da minha mãe, que a minha mãe também sofria violência doméstica e fugiu de Salvador para São Paulo por causa do meu pai. Eu sempre falo no testemunho da minha mãe que se minha mãe não tivesse fugido, certeza que ela seria uma vítima de feminicídio absoluta. Tá. E a gente, criança, presenciar casos assim horríveis do meu pai agredindo, horríveis, traumas assim perturbadores. E aí ela pediu ajuda, nisso ela saiu desse casamento, se fortaleceu, se formou em assistente social. Eu falei, é isso. Eu tô precisando de alguém assim. Você não quer participar do projeto? Ela falou assim, eu quero. Falei, é isso, expliquei como seria o projeto. E aí eu fui resgatando algumas mulheres que poderiam ajudar. O projeto, ele é constituído por mulheres, não tem homem. Não tem homem. Então eu tenho 2 advogadas que atendem na área da família, que pode ajudar as mulheres nessa questão que elas precisam na área jurídica. Aí eu tenho uma dentista, 2 assistentes sociais. Falta só uma psicóloga, que eu não achei ainda. Sério? Psicóloga mulher. Eu achei psicólogo homem, né? Porque o Jefferson é psicólogo. É isso que eu ia falar, que seu marido Mas ele foi para a área do autismo. Ele foi para a área do... bacana. Ele é neuropsicólogo. Então, ele foi para a área do autismo. E aí eu preferia que fosse mulher, porque mulher se sente mais à vontade com mulher. Sim. E aí a gente começou a ter essa ideia de tentar resgatar essas mulheres, de ouvir as histórias delas, de tentar ajudá-las na questão da alma, não do assistencialismo. Porque se elas entenderem quais são as identidades delas, elas vão poder fazer tudo o que elas quiserem na vida. Elas vão poder ser tudo o que elas quiserem. E aí agora a gente veio de uma revisão de vida agora, e nessa revisão uma senhora me procurou. Ela falou, olha, tem uma senhora aqui que não sabe ler nem escrever. E eu posso ajudá-la. Você não pode me ajudar nisso? Eu falei para ela, então vamos fazer assim. Nós vamos pegar todas as mulheres com idades mais avançadas, que não sabem ler nem escrever. Eu tenho um espaço legal. Nós vamos dar aula para essas senhoras. E nós vamos tentar ajudar a resgatar as identidades delas. Ela falou, fechado. Então, vamos formar esse projeto. E hoje, a minha luta agora é para tentar resgatar essas mulheres, que eu conheço algumas que não sabem ler nem escrever, e tentar formar essa turma que bacana de mulheres. Assim, a mulher, não sei, eu acho que, pela minha percepção, no geral, a mulher tende a se culpar muito, né?
mãe se culpa, mulher se culpa muito. E eu acho que em uma situação de risco, uma situação assim, como você que trabalha nessa área, vê situações ainda mais difíceis e complicadas, eu acho que é uma tendência muito grande ela se culpar ainda mais e viver aquilo, carregar aquela culpa cada dia mais, ficar chateada, ficar triste e aceitar aquela situação para a vida dela. Então, eu aceito ser essa vítima, né? Eu aceito ser essa coitada, eu preciso só de assistencialismo e ela ela se perde nesse mundo e não tem isso que vocês tanto fazem, que é buscar resgatar a identidade de quem ela é. Uma mulher forte, que toda mulher tem dentro de si, uma mulher forte, mulher guerreira. E como você mesmo fala das mães, as mães são leoas, né? Então a mulher tem essa força dentro dela. Porque existe, gente, uma tendência muito grande de pessoas que vivem à beira da sociedade, pessoas que têm histórias tristes assim, tem a tendência muito grande delas continuarem no ciclo vicioso. Sim. Você que convive nesse meio, você pode confirmar isso. Tem a tendência dela continuar no ciclo vicioso, de continuar aceitando ser agredida, de continuar aceitando viver de migalhas. E quando a mulher descobre quem ela é, que eu acho que é esse trabalho assim que você faz muito, ela se torna protagonista da sua vida. Ela se torna alguém que corre atrás. Né? Exato, ela deixa de ser vítima para ser protagonista. Nossa, essa foi a palavra mais perfeita hoje. Porque o protagonismo, as mulheres, tudo começa quando as mulheres assumem muita identidade que não cabe a ela. Então a mulher, ao invés de ser mãe, de ter a profissão dela e de ser esposa, ela quer ser mãe, ela quer ser pai, ela quer ser professora da escola, ela quer ser tanta coisa. E aí depois, quando recai sobre ela a culpa, que ela vai entendendo que ela nunca foi essa mulher toda que ela achou que ela era. E que só basta ela assumir a identidade dela. Ela assumindo quem ela é, o restante vai entrando na história dela. E aí ela deixa de ser vítima para ser protagonista. Tem um vício. Igual eu estava te falando, eu vim de comunidade, hoje em dia não chama mais favelas, mas a gente chamava, né, quando eu morava. E existe um vício que a gente tinha muito, que era de ganhar as coisas. A gente ganhava tudo. Ganhava roupa, sempre ganhava comida, ganhava cesta básica. E é uma coisa que vai viciando as pessoas a quererem só ganhar. Né? Elas parece que perde assim, um pouquinho a garra de conquistar. Porque eu tô nessa situação, eu moro aqui, então as pessoas precisam me dar. As pessoas precisam entregar para mim. Então, eu lembro que até para sair, graças a Deus, assim, a igreja tem um papel assim impressionante. A minha vida foi completamente mudada. Deus mudou minha vida muito e a igreja implantou esses valores em mim de correr atrás, ir pra cima, de ser protagonista. Mas existe esse vício, porque eu convivi com ele poxa, as pessoas só têm que me dar, eu que sou a coitada da história. Então, eu acredito que como lidar com isso? Como assim, lidar, né? Como que você faz? Como que você faz, exato. Isso porque a gente vê muita questão social, que a gente entende, quem vê muito de fora, acha que é só assim, então vamos ajudar. Vamos dar um alimento, vamos dar isso, vamos dar aquilo. Como fazer para não ser isso? E saber diferenciar também. Tem como eu conseguir ajudar essa pessoa que só quer receber, que tem essa cabeça assim? Como que eu faço? Existe alguma forma, algum trabalho de mudar essa cabeça ou não? Existe. Existe a questão da luta, que eu já havia dito que minha mãe disse isso para mim, que a luta não é para você, a luta é com você. Então, quando você vai trabalhando aquela pessoa que chega até você com alguma necessidade, com alguma demanda muito grande, que falta isso, falta aquilo, que é da comunidade X, Y, então a gente tenta envolver essa pessoa na luta de entender, seus direitos são esses,
bora correr atrás dos seus direitos? Você está a fim de entender quais são os seus direitos, de trazer sua comunidade, de envolver sua comunidade, em parar com esse assistencialismo, mas de se envolver em assumir responsabilidades, porque a pessoa que vive de vitimismo, ela não assume responsabilidades. É sempre o outro fez comigo, é sempre isso aconteceu comigo, mas ela não assume. Tá, e aí, qual o seu papel agora em diante, né? Porque não é o que fizeram, é o que você vai fazer agora, é daqui para frente. Então, você consegue identificar nas pessoas, aquelas pessoas que só querem, essa daqui é a minha situação. Então, eu só quero receber, só quero receber. Mas você também consegue tirar essas pessoas desse vício de receber e de entender que, não, eu tenho direitos, eu tenho um papel na sociedade, eu posso lutar pelos meus direitos, eu posso ajudar minha família, eu posso me envolver nas causas. É esse o papel que a gente precisa entender. Porque eu super entendo que a gente fica nessa questão de ajudo, não ajudo, sou cristã, mas e aí, o que eu faço? Acaba que a gente financia um trabalho infantil, quando eu vou ajudar uma criança no Farol, porque o Jefferson, meu esposo, ele tem um testemunho bem forte, mas uma parte que mais me marca no testemunho dele é quando ele, a irmã e o irmão eram crianças, a família dele, ele já não tinha pai e mãe, a família deles obrigavam eles a ir pro Farol vender bala. E se eles chegassem em casa sem um valor X, porque tinha uma meta, eles eram muito agredidos. Meu Deus. Mas os outros primos deles que tinham pai e mãe, não acontecia nada, nem ia pro Farol, era eles que eram obrigados a irem. Mas era uma família que não passava fome. Mas por que obrigava eles irem pro Farol? Porque eles queriam dinheiro e que como eles não tinham um pai e uma mãe para defender eles, para cuidar deles, então aquilo era meio que é o seu pagamento por morar comigo. Nossa. Então você vai vender no Farol. Então ele fala que chegou uma época que ele não derramava uma lágrima mais disso. De tanto que ele apanhava, porque eles não tiveram o direito de ser criança. Eles tiveram que trabalhar sendo criança. Então, a gente tem que entender também qual é o nosso papel. Porque quando eu fico ali, eu vou dar dinheiro, eu vou dar isso, vou dar aquilo, eu estou financiando, às vezes, uma agressão, ou estou financiando o trabalho infantil, que aumentou muito depois da pandemia, o trabalho infantil. Verdade. Muito, porque as famílias querem mais grana, mais dinheiro, querem comida, e elas não sabem exatamente nos locais. Às vezes até sabe que tem os direitos ali de uma bolsa, de uma cesta, de um vale, alguma coisa, mas querem mais. Por ter aumentado o trabalho infantil, também se aumentou muito o estupro, a violência, a pedofilia para as crianças. Ô, Lili, eu fico vendo, assim, por exemplo, uma criancinha, tem vezes que eu vejo, assim, uma menininha, ela enfia a cabeça dentro do carro e pede, fala... Eu fico olhando aquilo assim, eu falo, meu Deus, que perigo que essa menina tá correndo. Porque... É aí que acontece a pedofilia, né? Pois é, então, porque é tão rápido tudo, é tão perigoso. E aí é uma criancinha, eu falo, se alguém pega essa menina aqui, taca dentro do carro... Né? Se um carro passa... Então, assim, eu acho também assim, uma loucura. Eu fico pensando assim, eu falo, meu Deus, que situação, né? Como conduzir isso. Complicado. Mas, assim, é um dilema. Até quem tá nos assistindo tem esse dilema, assim. Tem. Eu ajudo, eu não ajudo. Como que eu posso ajudar essas pessoas? O que eu posso fazer? O que você diria, assim, pra quem tá nos assistindo, que fala assim, como que eu posso, de alguma forma, contribuir? Porque é o meio mais fácil também, muitas vezes. Né? Eu sei que é mais fácil que eu falo assim, você tá no carro, alguém pediu, você dá... Mas aquela pessoa que fala assim, eu queria ajudar de alguma forma. O que você acha que poderia fazer? Para ajudar, tem que denunciar. Não tem jeito. Se eu tô vendo uma criança no Farol, que a família tá ali do outro lado, escondida, só observando, aquilo é exploração, é um trabalho infantil. Então, eu preciso denunciar. Tem 180, que é o Denúncias Anônimas, seu nome nem aparece. Olha, eu fui no Farol tal, no endereço tal, tem umas crianças lá sendo exploradas, trabalho infantil. E aí, as autoridades competentes vão até lá, conversa com a família. Não tem essa história, vou tomar a criança, não é isso. Que eu fiquei pensando agora, que eu falei assim, como é que você vai denunciar e o que vai acontecer com a criança? Primeiro, aquela família é levada aos órgãos competentes, elas são ouvidas, a gente vê quais são as necessidades. Então, se a família precisa de ir nos órgãos, no CRAS, que é assistencialismo, no CREAS, então elas são encaminhadas, conduzidas para esses lugares. E levam a advertência de que, olha, a criança tem que estar estudando. A criança não é para estar no Farol. Aí, como é que eu faço? A questão é tão rápida. Eu quero ajudar, mas é muito rápido entre um Farol para o outro. A única coisa é denunciar. Mas eu quero ajudar. Às vezes você não vai parar ali para ouvir a história da família. Mas se você encaminhar para os órgãos competentes, deixa que os órgãos competentes fazem o papel deles. É o direito. O Conselho Tutelar é um órgão que
luta pelo direito da criança e do adolescente. Então, assim como aquela criança está ali enfiando a cara naquele carro, pode ser uma criança igual o pastor Jefferson, que era obrigado a vender para dar dinheiro para a família. E aí você denunciando, você pode ajudar a resgatar essa história, né, deles, né, de... Não, peraí, deixa eles serem crianças. Sim. E é muito bom você falar, porque a gente nem sabe o que eu faço, ligo pra onde. Então agora as pessoas já sabem, 180. E o medo também, fazer. né? O medo, falaria, porque quando você falou assim, denunciar, eu falei, mas e a família? E vai tirar a criança? Porque é a primeira coisa que a gente pensa. Sim, né? Vai tirar a criança dos pais? E aí? Tira não. A maneira de tirar uma criança dos pais é se a criança estiver correndo risco naquele ambiente familiar. Mas tudo que o governo ou que os defensores públicos querem é que a família tenha convívio mesmo com as crianças, que as crianças tenham um pai e uma mãe. Mas agora, se a criança estiver correndo um risco de violência doméstica, de abuso, essas coisas, aí sim, ela precisa sair daquele âmbito familiar para ela não correr o risco de acontecer coisas piores. Não sei se existe piores do que uma pedofilia. Nossa, misericórdia. Ô, Lili, deixa eu te fazer... Eu queria fazer uma pergunta, mas eu não quero sair primeiro desse assunto aqui. Mulheres, a gente falou do trabalho de mulheres, você acha que tem alguma ligação? Porque hoje, querendo ou não, a gente está citando pessoas que não têm hoje condições financeiras e tudo. Mas se você já identificou mulheres também que, assim, não é só questão financeira, que precisam de ajuda também, você já viu, já trabalhou com mulheres assim que hoje aqui nós citamos primeiro essas assim que tem uma deficiência, tem uma dificuldade muito grande financeira, mas já aconteceu de mulheres que não era o caso financeiro? Já aconteceu. Às vezes as mulheres só querem contar a história delas, porque como elas passaram por muito traumas, elas se tornam mulheres indizíveis. Então, elas têm vergonha da história, elas têm vergonha da identidade delas, elas se sentem humilhadas. Então, às vezes as mulheres só querem ser ouvidas, ter uma escuta ativa. A gente até abriu um canal uma vez para as mulheres que quisessem mandar as histórias delas para serem escutadas, para a gente tentar encaminhar ela para esse grupo que a gente tem. Você precisa de uma ajuda jurídica, nós vamos te encaminhar. Precisa de uma ajuda psicóloga, de um psicólogo, nós vamos te encaminhar. Só que como eu fiquei um tempo parada, a gente decidiu até fechar um pouquinho essa escuta para não vir muitas histórias elas se sentirem frustradas por não terem sido novamente ouvidas. Não me ouviram. Mas a gente consegue escutar uma história ali, uma história aqui. Então tem mulheres que precisam resgatar a identidade. Tem mulheres que você põe assim uma foto, a mulher tem 40 anos, você uma foto você olha o rosto dela, ela tem uma aparência física de 60. De tão sem identidade que ela tá. Então a gente escuta as histórias, às vezes tem mulheres que precisam de um abraço. A gente escutou uma história de uma moça que ela tinha HIV desde os 18 anos. E ela perguntava para Deus, não, desde criança, ela pegou da mãe. Ela perguntava para Deus, por que eu nasci, né? E ela tinha a experiência de que as pessoas não se aproximavam dela, não davam um abraço, porque sabiam da história dela, da doença dela. Então quando ela foi ouvida, que ela abriu a história dela, que ela falou, olha, eu sou normal igual a você, eu sou gente igual a você, eu também posso abraçar, pegar na mão. Ela se sentiu assim muito livre em falar aquilo. E o engraçado é que as pessoas iam abraçar ela, falavam, eu também quero te dar um abraço. E ela às vezes ficava constrangida, porque ela já se sentiu tão rejeitada, que quando as pessoas iam abraçar ela ficava um pouco meio arredia, até que ela mesma foi entendendo, eu sou igual, eu posso ter os mesmos direitos de ter um abraço, de dar um beijo. Então, assim, foi muito importante para ela contar a história dela. Foi muito bom. Importante. Eu tive uma aula de psicologia social, e o professor, uma das coisas que ele falava da falta da psicologia social, da questão de assistencialismo e tudo mais, é que, é claro, vai olhar mais para pessoas que têm não tem vida financeira, né? É pouco, enfim. Mas que existe uma falha também, porque existem pessoas que até têm condições financeiras e também precisam desse assistencialismo. Lógico que, normalmente, as pessoas que têm um pouco mais de condições, elas já têm mais acesso à informação. Então, elas conseguem ir atrás de alguma coisa. Mas que existe essa falha, porque, igual você mesmo disse, pessoas que precisam de um abraço, precisam ser ouvidas, pessoas que, às vezes, eu vejo muito mais, assim,
pessoas de mais idade. Às vezes tem a condição de vida e tudo mais, mas não tem a informação, ela se sente abandonada, se sente excluída, e às vezes não, precisa se sentir amada, precisa se sentir acolhida e resgatar a identidade, né? Como esse trabalho que vocês fazem. Precisa entender o quanto que ela é importante, né? Eu falo, meu Deus, é verdade. O quanto que é verdade. E a Lili, assim, você é pastora, uma mulher cristã. Como que isso... o quanto que você consegue contribuir com isso dentro desse seu trabalho social? Às vezes tem um conflito, não vou negar. Tem muitos conflitos. Eu lembro que uma vez eu peguei uma adolescente de 17 anos que ela tinha sido estrupada e ela tinha ficado grávida. E a mãe dela não morava aqui na cidade de São Paulo, morava em outro estado. Tá. E ela precisava de uma autorização para fazer aborto. Na hora, me dá 5 minutinhos, bispo, me ajuda. Eu vou orar ali. Me dá 5 minutinhos, o que eu faço nessa situação? Muito bom. E engraçado que uma revisão anterior dela, eu tinha um caso de um rapaz que era fruto de um estupro. E ele levantou a mão no revisão e ele falava assim, eu agradeço muito a minha mãe. Nossa, chega a arrepia, meu Deus. Muito a minha mãe por ter me tido, mesmo sabendo da dor e do trauma. Nossa. E ele era muito grato à mãe dele, muito. Olha. E aí logo em seguida eu pego essa situação. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Gente. E aí eu conversei bastante com ela, eu super entendi a dor dela, né? É isso mesmo. Tudo que ela tinha sentido, ela precisava expressar tudo. Só que a decisão não estava nem nas minhas mãos. Isso. Estava na mão da juíza, porque era a juíza que definia isso. Mas eu tentei por o ela máximo... ser menor, é a juíza, é isso? E porque como o responsável dela não estava em São Paulo, então, na verdade, o juiz acaba que se responsabiliza, né? Tentei o máximo conversar, acalmá-la, mas há esses conflitos, né? A gente passando por essas situações. Muito. Porque aí você pensa, assim, você tá vendo a dor, você tá vendo o momento, mas você sabe da palavra, sabe do que Deus direcionou, mas eu achei muito forte Deus ter permitido você vivenciar antes, né, no Revisão de Vidas, que é o retiro que a gente tem, um caso de uma pessoa glorificando, né, sendo grato porque alguém não desistiu dele, né? Exatamente. Pelo Foi histórico. Muito forte. Deus mesmo que te preparou. Meu Deus, é algo que você fala assim... O Deus, ele prepara tudo antes. Toda oportunidade que vem, você tem que aproveitar e entender onde que Deus está querendo te levar, qual é o nível, o que Deus está querendo falar com isso. É muito desafiador. Eu fiquei impactada mesmo com isso. Muito forte, né? Muito forte. Tem alguma história, assim, de superação que te marcou muito, assim, de alguma mulher que você fala assim, nossa, essa história me marcou muito, assim. Você lembra de alguma agora aí? Tem uma moça, tem duas moças. Uma que ela decidiu separar, e era casada com o GCM, e que ao separar, o GCM entrou na casa dela, o ex-marido dela, finado, e deu um tiro nela, pegou no rosto, mas era para ser na cabeça, e tentou matar a filha também. E tinha mais filha, só a filha dela? Dos dois. Só não matou o outro pequenininho. Tentou matar a filha dele. A arma tinha falhado. E aí as duas foram contar essa história para mim. Meu Deus. E eu acho incrível que a filha não tinha rancor nenhum do pai, assim. O pai faleceu, que depois ele cometeu suicídio. Nossa. A mãe, ela conseguiu sobreviver. Ela ficou dias e dias no hospital. E eu conheci ela no hospital. Eu fui fazer uma cirurgia e conheci ela. E aí ela conseguiu sobreviver e ficou paralisada de um lado, acho que, se eu não me engano, é o lado direito. Mas ela consegue... A gente ficou muito amiga, porque eu ouvi aquela história muito me impactou. E eu consegui ficar muito próxima dela, trazer ela, contar a história dela. Ela se sentia vergonha, ela se sentia humilhada, ela achava que a culpa era dela. A família dele um pouco culpou ela também, algo do tipo. Então, quando a mulher sofre alguma tentativa de feminicídio, que ela sobrevive, o mais importante é mostrar para ela que a culpa nunca foi dela. Porque ela se sente culpada ao extremo. E aí ela conseguiu resgatar as filhas conseguiram se sentir agradecida por ter sobrevivido, não ter nenhum rancor do pai. Como não ter rancor do pai, Lili? Como é que foi isso? Assim, você sabe explicar alguma coisa assim? Eu não sei explicar.
Porque Deus, elas né? nem Porque- são cristãs. Pois é, como é que né? Interessante isso, assim. Muito, muito. E ela tem uma vida, assim, super feliz, a menina, super... Que bom. Por isso, né? Porque não guardou rancor, Aham, né? Nossa, forte, muito. né? E tem a da assistente social, que ela era muito agredida, de chegar a um ponto de quase morrer de agressão, ela fugir para o Rio de Janeiro, conseguir voltar, resgatar a família, se separar desse cara que agredia muito ela e se formar. Ela falava que sempre ela ouvia na cabeça dela que ela nunca seria ninguém, que ela nunca se tornaria uma mulher. Ela queria muito estudar, ela não sabia ler, escrever, queria muito estudar, então ela foi para o Rio, ficou 1 ano lá, e ela encontrou uma pessoa que foi chefe, patroa dela, e que ajudou ela a se formar em assistente social. Hoje ela é uma assistente social muito forte, Olha. trabalha com projetos de moradia, ela ajuda tanta gente, tanta gente. E aí eu olho para elas, eu olho até pela história da minha mãe também, e olho para elas e falo, ainda bem que vocês não desistiram. Vocês tinham tudo para parar. Tudo para sentar na cadeirinha de vítimas e falar, Isso. aconteceu isso, eu sofri aquilo. Aham. Mas vocês mudaram a história delas, vocês se tornaram protagonistas dessas histórias. E quando ela muda, ela sai da cadeira de vítima e vai para o protagonismo, ela ajuda tantas pessoas, né? Engraçado que não é só ela, né? Não é só ela. Ela vai afetando várias outras. É isso mesmo. Porque quando ela tá como vítima, ela também vai afetando várias pessoas, né? Porque a família, quem tá ao redor, sofre junto e ela vai criando pessoas daquele jeito também e assim vai. Então, quando ela muda, ela influencia até muito mais, né? Porque ela consegue, ela se põe num papel e ali muitas mulheres ao redor. Eu tava lendo esses dias que a gente influencia, não sei quantas mil pessoas, né, Ao longo da vida. É muita gente que a gente não tem noção. Mesmo se você não achando que não tem papel nenhum, que eu não faço nada, mas você está influenciando pessoas o tempo todo. Exatamente. Então, se você sentou na cadeira de vítima, você está influenciando pessoas o tempo todo a viverem assim, né? Eu gosto muito de uma frase que fala que no veneno está o antídoto. Você pode se envenenar com o seu próprio veneno ou você pode procurar dentro do veneno o antídoto. Não é um antídoto só para você. Quando você encontra o antídoto, você encontra para tantas outras pessoas que sofrem com aquele veneno, né? É muito Deixa eu te fazer uma forte. pergunta. Você citou uma hora aí que falou que tive que parar um pouco, que estava muito pesado. Eu imagino o quanto porque quantas histórias, quantos contextos, que aqui não tem como não mexer assim, né, com a gente. Eu lembro uma vez ter um bispo que trabalha ele é do Amazonas, então ele entra muito na área da Venezuela. E aí ele falou que, assim, é muito triste a situação, a fome, a igreja faz comida, aquilo tudo. Aí um dia ele foi sair com a família dele e eles foram comer a pizza. E aí ele foi falar, meu Deus, essa pizza aqui eu compraria quanta comida pra lá, não sei o quê. Ele ficou assim, aí na hora que ele se viu naquele estado, não conseguindo curtir aquele momento, aproveitar aquele momento, que ele tava tão assim, ele falou, não, peraí, eu preciso parar, senão eu não consigo viver, eu não vou ter mais vida. E aí ele, sabe, depois daquilo ele procurou ajuda e falou, não, senão eu não consigo mais, eu não vou ter mais vida. Então, quando você citou isso, eu lembrei dele falando, a gente precisa saber separar, a gente precisa controlar, porque senão a gente entra numa... Como é que você faz, assim? Como que você aprendeu pra lidar com isso? Porque assim? deve ser difícil, né? Muito. Nossa. Ó, eu descobri que eu entrei nessa porque 3 horas da manhã o conselho tá lá ficar de plantão. Quando o conselho fecha. Então, 3 horas da manhã, o plantão tocou e eu era plantonista. Então, um pai tava ligando direto no plantão. Era 3 horas da manhã e tava chovendo muito. E ele falou assim, eu preciso falar contigo. Eu tô na porta de na época era abrigo, hoje se chama acolhimento. Tô na porta de um abrigo com meu filho. Ele tinha 9 meses. Ele parecia um anjinho, cabelinho todo encaracolado, todo bonitinho. E eu preciso da sua ajuda, senão vai morrer eu e vai morrer ele. Aí eu saí, levantei, fui lá, encontrei ele, que o abrigo era até perto da minha casa. E você vai sozinha? Tem um carro disponível, né? Que leva a gente. Tá. A gente tinha feito no colegiado. Se você entrar em um colegiado bom, você faz uns acordos legais. E você não quer ir sozinha, sempre em dupla. É isso que eu ia falar. Porque quando você falou assim, aí de madrugada, saí, fui lá e fiquei imaginando, assim. E aí eu fui, e aí ele entrou no acolhimento comigo, ele sentou e falou assim, olha, eu sou alcoólatra, não tenho condições nenhuma de cuidar da criança. Ele falou o nome. Não tenho condições nenhuma de cuidar. E eu amo meu filho demais, demais.
E é por eu amá-lo muito, eu tô te pedindo para você acolher ele. Porque senão vai morrer eu e vai morrer ele. Ai, gente, eu já nem aguento. E aí, ele contou essa história e para ele se despedir, eu já tinha conseguido a vaga, a gente consegue antes e tal. E eu já tinha entrado no acolhimento com ele. Nós ficamos, ele entregou a criança para mim umas 3h30, nós ficamos até umas 5 ele se despedindo da criança. Meu Deus! Aquele pai amava aquele filho. Sério? Como ele amava. Nossa. E aí ele se despedindo, brincava, e eu fiquei lá e eu entendi a situação dele e ele queria ir embora. Ele não tinha condições de ficar com a criança. Nenhum, e era só ele e o filho. Ah. E aí ele deu um abraço bem forte, se despediu chorando, chorando. E foi embora naquela chuva. E deixou o menino comigo. E aí o menino ficou abraçadinho comigo. Ai, meu Deus. Ai, e aí eu entreguei. Pelo amor de Deus. Eu tô quase E aí eu entreguei ele para as meninas do acolhimento, fiz todo o encaminhamento que tinha. E depois que você acolhe, a gente não tem muitas notícias, né? Porque a criança acolhida, ela fica na responsabilidade da Defensoria Pública, dos juízes e tal. E aí, eu não sei nem se depois o pai conseguiu desacolher, mas eles entram em contato para ter visita, para conseguir voltar a esse convívio. Mas eu não sei se as condições do pai permitiu, né? Não sei se ele virou um morador de rua, se ele não sei. E aí eu me lembro que eu estava subindo a escada do metrô para ir para Augusta, e eu baixei a cabeça, isso já tinha passado semanas. E eu baixei a cabeça, subi naquela escada e eu comecei a chorar muito. Muito lembrando desse menino. E aí foi na hora que eu falei, eu preciso parar. Porque já tá me afetando. Então a gente tem essa mania de, eu sou forte, eu vou conseguir, Mas tem situações que é o extremo demais. E eu falei, eu preciso dar uma pausa pra trabalhar a mente também, pra não ficar doente mentalmente, né? E aí foi essa pausa que eu dei. Fiquei um mandato, porque o mandato ele vai 4 anos, de 4 em 4 anos. Tá. Aí fui para o Conselho Municipal, que é um conselho que cuida de leis, que cuida do Conselho Tutelar, mas cuida de leis, cuida de documentação de ONGs, essas coisas. Aí fui para lá, fiquei 2 anos, aí veio a reeleição, não quis ser de novo, e agora vai entrar no conselho. Eu falei, não, agora já estou preparada para ser conselheira. Mas foi nessa hora que eu entendi que eu precisava sair. Porque eu já estava muito envolvida emocionalmente, eu já estava muito desgastada emocionalmente falando. Por mais que você aprenda, né? A gente aprende a não absorver, a separar, mas como que você não absorve, assim, por mais que você saiba, é muito difícil. E detalhe, vem muito imigrante para cá, para o Brasil, né? E acaba que os imigrantes vêm tudo sem documento. Então, uma grande parte é menor de idade. Então, um conselho que acaba acolhendo, cuidando dos menores de idade. Às vezes eu ia na igreja, chegavam lá, olha, você que me acolheu, você que me ajudou. Agora mesmo eu fui nesse último revisão, tinha uma mãe lá que falou, olha, quando meu filho Márcio estava precisando, foi você que atendeu lá em 2011. Que legal. Então acaba que as histórias se cruzam, né, muito. E acaba o mundo é pequeno demais. É demais, demais. Olha que interessante. Bom. E nesse tempo que você parou, você procurou ajuda psicológica ou Procurei. não? Procurei muito. Mas eu fui muito tratada por Deus, né? Na verdade. Isso é demais, né, Lili? Assim, quem não tem a Deus, eu fico pensando, meu Deus, como é que faz, Fui muito tratada por Ele. Foi muito bom ficar esse tempo assim, porque eu não estava exatamente com depressão, com síndrome do pânico, mas eu tinha muitos amigos meus dentro do conselho que estavam. E eu tentava ajudá-los, eu tentava fortalecê-los, mas ficar longe um pouco, respirar outros ares, foi muito bom. Com certeza. E eu acho que isso é se conhecer, se respeitar, saber o limite, né? Porque nós não somos salvadores da pátria, né? Então, a gente já aprendeu isso, que não pode, que não dá pra gente querer e não consegue. E você falando disso, assim, de muitos amigos que entraram, eu lembro de uma moça aqui da igreja também, uma discípula, e ela... No Covid, né? Na época do Covid, ela é enfermeira. E ela falou, bispa, eu não sei como é que eu consegui passar por isso tudo. Ela falou, meus amigos todos estão com depressão, estão com isso, estão com aquilo. Ela falou, só posso falar que foi Deus. Porque todo mundo olha pra mim e fala, como é que você conseguiu? Porque ela falou, eu sou a única lá que não... que todo mundo foi afastado, todo mundo tinha um contexto, e ela falou, eu fui a única. Então você vê assim, a força que a palavra, né, que é você cuidar do seu espiritual, você buscar a Deus te dá uma força que não é comum, né, não é normal, você não encontra em nada, em lugar nenhum, né.
Então, esse é um diferencial, realmente, de ter a Deus e buscar a Deus, né? Lili, que lindo ouvir, viu? Essa história, que bom Realmente. saber, que bom, assim... É muito bom te conhecer um pouco mais, né? Porque, igual eu falei aqui no começo, a gente tá na igreja, a gente busca muito. Vamos ajudar, como que a gente pode ajudar? Mas muitas vezes a gente tá até atrapalhando. A gente não tá nem ajudando, a gente atrapalha, né? Porque uma vez um rapaz da prefeitura falou comigo, ele falou, olha... Eu acho lindo vocês quererem entregar comida e tudo, mas vocês estão fortalecendo que eles fiquem mais na rua, que eles não saiam disso, que eles sejam vítimas, né? Uhum. E eu gostei muito quando você falou isso. A diferença é ajudar mulheres é muito mais que ajudar com coisas materiais, né? Assistencialismo, né? Com assistencialismo. É ajudar com protagonismo, né? Que é a palavra que a gente encontrou aqui. Ajudar ela a correr atrás da vida dela, do sonho Porque tem dela. pessoas que são viciadas nisso, né? Demais. Sim. Meu pai amado. Como as pessoas se viciam rápido. Viciam Viciam. em coisas ruins, né? Aham. Em coisas que são... A gente já tem isso também muito na igreja, assim. Eu falo assim... E ela não vê outra saída, né? E ela se prende muitas vezes no material. Não sei se assim... Porque na igreja eu vejo muito assim... Mas eu não tenho condições. Eu tô sofrendo muitas vezes no casamento, uma coisa... Eu tô assim... Padecendo numa situação... Mas eu falo... Mas eu não posso, eu não consigo. É a única coisa que resta pra mim... É. Ou então, quando ela recebe algum benefício e você fala, olha, tem uma oportunidade de emprego aqui para você receber um valor X, seu filho também pode fazer um estágio. Ai, não, porque senão eu vou perder meu benefício. Meu filho, e o benefício é muito menor, né? Pouco. E você fica, como é que consegue sobreviver com isso? É. E tá tão acostumada ali e tem medo de perder aquilo, achando que é benefício, e não é. É só uma ajuda até aqui. Sim. Então, daqui em diante é com você, mas a galera se vicia muito. Muito. É verdade. E aí, como é que você faz, então, assim, para tentar... A gente já até falou um pouco disso, mas qual meio que você busca, assim, de tentar tirar essa pessoa disso, assim? O jovem, porque o jovem é o futuro da nação, né? Então, a mãe vai lá e você vê que a mãe tá com a mente bem fechada e normalmente ela vai e leva o filho. Então, você trabalha a mente do filho. E aí? Bora mudar a sua história? Então... Bora estudar, os estudos que vai te levar para algum lugar, sai desse vício de ficar ali sempre no assistencialismo, de, vou morar a vida inteira numa comunidade. Morar em comunidade não tem problema nenhum. O problema é quando você acha que aquela vidinha ali é sua e não é, você pode mudar a sua história. Então a gente trabalha muito o meio, jovens. não é o fim, né? Os jovens é o futuro. E aí quando eles entendem isso, eles mudam a casa deles. Mudam. Então, você não acha que quando a mulher tá muitas vezes presa ali, não tem como, você vai... No filho. No filho. Muito interessante, muito forte. O filho muda quando ele entende que ele pode mudar a realidade da família, a dele. Ele vai. É que jovem é muito sonhador, né? Sim. É isso mesmo. É verdade. Quando você trabalha no sonho, fica mais fácil. Aí eles vão que vão. Muito bom, muito bom. Excelente. Ótimo te ouvir. Eu ainda falava. Nós temos que fechar aqui o nosso podcast aqui, mas obrigada pelo seu tempo. Nós estamos curiosos para saber se vai ser um menino ou uma menina. A Lili tá de 7 meses. 7 meses. Daqui a pouco ela E ela tá guardando segredo aí. Nem ela sabe. Tão segredo que nem ela sabe. E nós fizemos um podcast de foi ao ar, o último antes do seu, do Pastor Ari. E ele colocou, ele falou assim, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, pode colocar que eu tiver tempo eu respondo. Podemos fazer isso também? Claro. Para as mulheres que estão nos ouvindo, que de alguma forma querem tirar alguma dúvida, querem perguntar. Aí a gente vai passando para você. Então, nós vamos lançar a caixinha de perguntas aí, então, para as mulheres que querem tirar algumas dúvidas com você. Pode sim, estou disponível. Para fechar, então, nós queremos que você deixe uma mensagem, então, para todos que estão nos ouvindo. Claro, eu primeiro quero agradecer mais uma vez. Vocês são demais, demais mesmo. E a mensagem que eu tenho é de verdade. Se você tiver a oportunidade de ser protagonista da sua história, seja, porque você não nasceu para ser vítima, não nasceu para ser coitada e não nasceu para estar nesse ambiente que você acha que você não consegue sair desse ciclo vicioso. Então, a oportunidade de você se tornar alguém dizível, de ouvir a sua história, de contar a sua história e de mudar outras histórias é muito importante. Então, se você quiser se tornar protagonista, agora é a hora.
Olha, Isso aí. muito bom, muito bom. Glória a Deus. É isso. Deus nos chamou para isso, né, Lili? Exatamente. Deus nos chamou para isso. Deus nos criou com uma missão tão grande, né? E nós temos que cumprir essa missão que Deus nos deu. Nós não vamos deixar nada nos parar, né? Nada contrário que aconteceu. Nós fechamos sempre orando. Você pode orar pra gente, então? Claro. Posso começar? Pode. Sim. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui contando nossa história e também de ser ouvidas por outras mulheres, por qualquer pessoa. Nós te agradecemos porque sabemos que nada acontece por um acaso e eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, que quem ouvir esse podcast possa entender a importância de se tornar alguém protagonista, alguém que assume o controle da situação. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos guiar, abençoar as bispas para que esse podcast possa crescer a cada dia mais, que possam chegar em lugares onde talvez eu ou elas não conseguem ir, mas através dessa oportunidade que esse podcast traga clareza na mente de todos que estão com a mente cativa, Pai, em nome de Jesus. Porque a tua palavra lá em Provérbios, eu fecho essa oração com Provérbios 31, 25. A força e a honra são os seus vestidos. Amém. E se alegrará no dia futuro. Então derrama força e honra para elas que estão com esse trabalho lindo, para que muitas mulheres, para que muitas famílias se alegrem com o dia futuro. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Muito Glória a bom. Obrigada, Lili. Obrigada aí, gente. Fechamos. Gente, Até a fiquem com próxima.